culto festivo, né? Já sentimos a presença de Deus. Você que está atento ao que Deus está falando, já sentiu a presença do Senhor? Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1 e o versículo 4, onde o Senhor tem colocado uma palavra para compartilhar com a igreja. Agradeço ao pastor Tiago, a serva de Deus, a pastora Sandra, pastor presidente desse ministério, os amados irmãos que estão presentes, a cantora que cantou, a banda. Deus abençoe a todos, né? Que louvaram nesta noite, jovens, sua geração. É um prazer imenso estar com os queridos irmãos nesse culto tão especial. Meu amigo Hermes, que louvou o Senhor, prazer imenso, né? E minha esposa, ela não pode estar porque ela trabalha, mas hoje ela pôde estar comigo, me acompanhando aqui, é um prazer. Neemias capítulo 1, versículo 4, quem achou, diga amém. Amém. Diz o texto: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Vamos ler apenas um versículo para ganharmos tempo nesta noite, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto bíblico: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Amém. Podeis tomar assento, por gentileza, nesta noite tão especial que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Queridos, todos conhecem esse texto que acabamos de ler. Diante desse texto sobre Neemias, esse texto histórico, em um momento tão crucial da história do povo de Deus, eu preciso dizer que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia, em sua soberania, Ele escolheu um povo, e esse povo, essa nação, foi a nação de Israel, para ser uma nação, para ser um reino de sacerdotes. Mas todos que amam a Bíblia Sagrada, todos que conhecem a história do povo de Israel, sabem que Israel foi uma nação pecadora, uma nação que pecou tão terrível como as nações pagãs que estavam ao seu redor. E depois da divisão do reino, porque houve uma divisão do reino, 10 tribos, o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E Deus vai levantar profetas para avisar, para fazer, tentar o povo se voltar novamente à sua lei e à sua santidade. Mas o povo se fez surdo, o povo não ouviu a voz dos seus ungidos, dos seus profetas. E o reino do norte, cuja capital era Samaria, foi levado cativo e de lá não voltou mais em 722 a.C. E o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, por ter reis bons e piedosos como Josafá, como Ezequias e principalmente Josias, durou um pouco mais, mas o cativeiro também veio, e começou em 605 a.C., em 3 levas. 605, Daniel, Ananias e Misael foram levados cativos. Em 597 a.C., Ezequiel e a sua esposa foram levados. E em 586 a.C., o templo foi destruído. Mas o cativeiro de 70 anos na Babilônia foi necessário para sarar Judá
da idolatria. Só assim o povo de Deus foi sarado deste mal chamado idolatria. Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia e fez um edito permitindo que os judeus voltassem a reconstruir Jerusalém. Havia 1 milhão de judeus. Quantos judeus? 1 milhão. Na Babilônia. Desses 1 milhão de judeus, apenas 50 mil. Quantos? 50 mil, sob o comando de Zorobabel. Governador Zorobabel e sacerdote Josué voltaram para reconstruir Jerusalém. Mas então os samaritanos, uma raça mista que surgiu, levantaram uma calúnia contra os judeus e a obra foi embargada. Tudo isso que estou falando, quem ama a Bíblia, está registrado no livro de Esdras. Aleluia! A obra foi embargada. Mas aí Deus levanta 2 profetas. Quantos profetas? O velho profeta Ageu e o jovem profeta Zacarias se levantam animando o povo. Por isso é importante ter profeta no meio do povo, para que o templo fosse reconstruído. E o templo, o segundo templo, porque o primeiro templo foi o templo de Salomão, e o segundo templo é o templo de Zorobabel, e o segundo templo foi reconstruído em 516 a.C. Aí se cumpriu aquela palavra em Ageu 2:9: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí nós temos um intervalo. Você já vai entender onde Deus quer nos levar nessa noite. Escute, tenha paciência. Aí nós temos um intervalo de tempo no livro de Esdras, no capítulo 6. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? No capítulo 6 ao capítulo 7 de Esdras, nós temos um intervalo de tempo de 516 a 450 a.C. Nesse intervalo de tempo aconteceu a história de Esther, porque a história de Esther se deu em 478 a.C. Esther se torna rainha da Pérsia e salva o povo judeu. Coisa linda. Aí chegamos no capítulo 7 de Esdras. Esdras, o sacerdote, o escriba, 450 a.C., ele é enviado para Jerusalém, da Pérsia para Jerusalém, para ensinar a lei ao povo judeu. O templo tinha sido reconstruído, mas os muros ainda não. Aí chegamos aqui no livro de Neemias. A Bíblia não está em ordem cronológica, percebeu? Aí chegamos no livro de Neemias, 430 a.C. Neemias, que viveu na mesma época que Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Neemias era copeiro. O que ele era? Copeiro. Ele não só... Neemias era copeiro. Copeiro. Vem aqui. Tiago, você é o rei. Copeiro, ele não... Olha para mim. Copeiro não só servia, não só provava o vinho, Hermeso. Não só provava o vinho para ver se não tinha veneno, não. Copeiro, além de provar o vinho, copeiro, dava conselhos. Fazia o quê? Dava conselhos ao rei. Era uma função importantíssima na antiguidade. E Neemias, isso aqui é interessante, quem está ouvindo, diga amém. E Neemias só chegou a essa função devido à influência de Esther, porque Esther viveu antes, em 470, e Neemias agora 430. Só chegou nessa função por causa da influência de Esther. Cadê as mulheres aí? Olha a importância de uma mulher influente na história. Agora, Neemias está na fortaleza de Susan, e o seu irmão Hanani, ele vai relatar o
edificado, eu quero que você entenda um pouco do fundo histórico aqui. Eu tenho uma revelação, mas pregar uma mensagem é que tem que fazer comida. Quem faz comida aí? A comida boa tem tempero, dá trabalho para fazer. Escute, o templo tinha sido edificado, Esdras tinha sido enviado para ensinar a lei, mas os muros ainda não tinham sido levantados. E na antiguidade, muro era muito importante. As cidades eram muradas. Aí Neemias fica sabendo do estado deplorável da cidade de Jerusalém. E o que Neemias faz? Ele não murmura, ele não reclama, ele vai orar e ele vai jejuar por um período de 4 meses. Quanto tempo? E Deus vai entrar em ação, não só na vida, isso aqui é importante, irmãos, não só na vida de Neemias, como na vida da nação de Israel. Aí aqui eu estou no tema. Deus vai trazer, tome sua atenção, Deus vai trazer, Hermes, meu amigo, um despertamento na vida de Neemias, mas além disso, Deus vai trazer um despertamento na nação de Israel. Aqui que eu saio da introdução e entro no corpo do sermão. O que é despertamento? Já que o tema é desperta a igreja. Despertamento é ato ou efeito de acordar de um sono. O camarada está inconsciente lá, né? Tem gente que vai acordar, irmão, meu Deus do céu, tem que ir. Só um tiro, irmão. Tem outro não. A minha esposa, por exemplo, é fácil de acordar. Qualquer coisinha, acorda ela. Agora tem gente, irmão. Eu conheci um camarada, os bandidos entraram na casa, ladrão, com um caminhão, roubaram a casa dele e o camarada, não, assim, os bandidos podiam ter roubado ele que não acordava, irmão. Já pensou? Então tem gente, irmão, não sei se o Hermes é assim, que pode dar um tiro de bazuca que não acorda. Isso é ato, o efeito de acordar. E é terrível. Não sei se é bom ou é ruim. Quem acha que é bom ou ruim? Tem um sono pesado? Depende, né? Porque se tiver um sono pesado, pode colocar 3, 4 despertadores no celular e pode perder a hora do serviço, não é verdade? Quem já perdeu a hora do serviço? Pode acontecer isso. Não é verdade? Tem um lado bom e um lado positivo. Agora leva para o espiritual. O espiritual às vezes complica. Eu vou provar biblicamente, para não ficar nas minhas palavras. Mateus 13, 25, quer conferir aí? Mateus 13, 25, Tiago. Os homens dormiram, confere aí, quem gosta de Bíblia? Mateus 13 e 25. Os homens dormiram e veio o inimigo e semeou no meio do trigo o joio. Olha só o perigo. Dormiram os homens e veio o inimigo. Quando os homens dormem, a heresia aparece no meio da igreja. Então não durma. Quer ver? Quem gosta de Bíblia? Mateus capítulo 25 e 5. Mateus 25 e 5 diz que tardando o noivo, tosquearam e dormiram, e as virgens loucas que não tinham azeite de reserva, quem tem azeite de reserva aí? Que não tinham azeite de reserva na lamparina, ficaram de fora das tribos. Ei, tem azeite de reserva aí? Tem azeite de reserva aí? Aleluia! Quer ver? Quem gosta de Bíblia aí? Mateus 26 e 40. Lá estava Jesus, disse: vou orar um pouquinho, muito mais além, orou no Getsemane. Mas o Pedro, o Tiago e o João, não. Dormiram. Aí Jesus disse: não podeis vigiar, orar comigo 1 hora.
Neemias. Características. Eu não quero cansar os irmãos, mas eu tenho uma revelação de Deus nessa noite. Sei que está quente, está cansativo, né? Mas isso aqui é o melhor lugar. Como nós não era crente, irmão? Como nós era crente, irmão. Nós era, como diz lá fora, irmão, posso usar a palavra, nós era virado no alho. Tinha gente que a essa hora ia lá pro bailão, só voltava às 5 horas da manhã. Era virado no giraia. Bebia todas, a número 1 a 51. Encrencava até com o capeta, se fosse possível. Mas hoje não. Hoje está aqui na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. É verdade? E não adianta dizer que tu é santo, que era santo, não. Não valia nada, mas hoje vale, porque tem o Espírito Santo de Deus. Quero pregar nesta noite, baseado no livro de Neemias, características de um verdadeiro despertamento espiritual, baseado no livro de Neemias. A primeira característica que eu encontro aqui no livro de Neemias de um verdadeiro despertamento espiritual que nós precisamos está no versículo 4. Olha o que Neemias diz: e lamentando por alguns dias estive jejuando. O que Neemias fez? É uma prática que nós não fazemos mais, irmãos. É uma prática que está fora de moda. Muitas coisas nós não fazemos mais. Pergunta para o irmão assim, para não assustar ele, porque às vezes a gente assusta às vezes o crente. Ou tem crente que nem sabe o que é isso. Pergunta, tu sabe o que é jejum? Tu já ouviu falar de jejum? Porque talvez ele nunca nunca ouviu falar desse negócio. Pergunta para ele assim, né? Tu sabe o que é jejuar? O Emerson, tu sabe o que é jejuar? O jejum é importantíssimo, irmão. Olha o que diz a Bíblia, Colossenses 3 e 5. Quer ver? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Eu vou explicar a importância do jejum rapidamente. Por que é importante jejuar? Sacrificar um pouco essa carne aqui, essa natureza adâmica. Natureza adâmica. Tu acha que a natureza adâmica queria estar aqui agora, irmão? Não, queria estar lá no Shopping Miller agora, uma pizzaria. Tu acha que queria estar vendo esse pregador chato aqui pregando? Não, queria estar lá no cinema, lá no shopping. Não, mas o teu espírito quer estar aqui se alimentando da palavra de Deus. Não é verdade, irmão? Não é verdade, Zé? Queria estar lá num bailão, tomando uma caipirinha, mas não está aqui na presença de Deus, adorando aquele que vive e reina para sempre. É uma luta constante, irmão. Essa natureza adâmica aqui. O jejum é importante para mortificar o velho Tiago, o velho Clóvis. Aí você diz assim, ó, como é que é o nome do servo de Deus? Roberto. Roberto diz assim, ó, posso usar a figura do senhor, o senhor permite? Roberto diz assim, eu vou jejuar. Uma suposição. Eu vou jejuar. Aí naquele dia, como é que é o nome da cantor bonito assim, das antigas, da década de 90, né? Eu falava em língua estranha muito, né? No tempo que a gente era garoto, né? Então, como é o nome da serva de Deus? Rita. Aí naquele dia a Marrita, não sabe que jejum é algo particular, a Marrita, suponhamos, né? Faz um bolo de morango. E suponhamos que tu gosta, de quem não gosta de bolo de morango, né? Faz aquele bolo de morango. Os irmãos entenderam de uma forma simples, né? Porque o irmão Cláudio é um pregador simples, um pregador que no fundo é bem simples. Aí o irmão Roberto, meu Deus, justo hoje
hoje ela fez bolo de morango. Mas ele disse não para o bolo de morango. Vocês estão entendendo? Isso é a importância do jejum, irmãos. Ele exerceu o domínio sobre a sua vontade. Os irmãos, os jovens, as irmãs, os irmãos, os obreiros, estão entendendo? Exerceu o domínio sobre a sua vontade. Sendo sincero comigo, se ele comesse um bolo de morango ia fazer mal? Sim, não? Não. Mas na mesma semana o diabo, nosso adversário, iria colocar algo que iria, né? Mas como ele disse não para o bolo de morango, ele também vai dizer não para aquilo, porque ele exerceu o domínio sobre a sua vontade. Os irmãos estão entendendo? Isso é importante o jejum. Por isso é importante jejuar, mortificar os nossos desejos. Quem pode mortificar exatamente aquele que vive para sempre. Por isso é importante. Primeira coisa que faz parte do despertamento, quando jejuamos, nós temos um despertamento espiritual. Primeira coisa do despertamento espiritual, comece a jejuar, você terá mais desejo das coisas de Deus. Segunda coisa, estou pregando sobre as características de um despertamento espiritual. Segunda coisa, está no versículo 4 ainda. Estive jejuando e as irmãs cantaram bonito aí, né? O último hino, orando. Oração, irmãos. Isso aqui é o básico. A oração é fundamental. Sem oração não há vitória. A oração é o combustível que move a igreja. Se você pesquisar, se você estudar os grandes avivamentos que houve, não só na Bíblia, mas na história eclesiástica, na história da igreja, começou onde? Na oração. Houve um homem considerado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele pregava numa época sem amplificação sonora, ou seja, sem microfone, em meados de 1800 em Londres, na Inglaterra. Ele nem era pentecostal que nem eu e você, ele era calvinista, para vocês terem uma ideia. E o teatro em Londres lotava e tinha o dobro lá fora. E perguntaram para ele, um dia um repórter perguntou para ele, qual o segredo do sucesso da sua pregação? E sabe o que ele respondeu? Enquanto isso aqui é forte, irmãos, estou falando sobre que um despertamento espiritual, o segredo está na oração. Quem está ouvindo? Sabe o que Spurgeon respondeu? Enquanto estou pregando, existem pessoas orando, usa o pregador, o segredo é a oração, irmãos. Aleluia! Mude! Ganhou 500 mil almas para ele. Quantas almas ele ganhou? Perguntaram para ele, quanto tempo você fica orando? 10 minutos só? Mas eu fico 10 minutos sem orar. Ou seja, ele vivia em constante oração. A oração é a mão que alcança a benevolência de Deus e a paz para junto de nós. A oração é a ponte que liga o natural ao sobrenatural de Deus. A oração é a chave que abre os mistérios de Deus para as nossas vidas. A oração é a respiração da alma. A oração é o combustível que move a igreja. Não há vitória sem oração. Não há poder sem oração. Não há mover de Deus na igreja sem oração. Tem oração aí, tem poder de Deus aí. Então há oração. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aqui, pastor, Glorificado e exaltado o teu nome, Senhor. Mas Neemias, ele vai para a cidade, ele viaja, ele tem a autorização do rei. Vocês conhecem a história? O rei vê o seu semblante, ele ora a Deus, o rei autoriza,
Ele sai de Susa, uma viagem longa. Ele vai enfrentar inimigos. Os inimigos são Tobias e Sanbalate. Guarda esses nomes aqui. A história é muito grande. Mas sabe o que Tobias e Sanbalate? Eles estão fazendo de tudo para impedir que Neemias levante o muro. Vem comigo em Neemias capítulo 6, versículo 14. E uma das coisas que eles vão fazer, dobre a sua atenção, está aqui no capítulo 6, no versículo 14. Lembra-te, Deus, de Tobias e Sanbalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Entre as coisas que Tobias e Sanbalate fizeram, pergunte qual coisa eles fizeram. Pergunte qual coisa eles fizeram. Pagaram falsos profetas. Mas Neemias tinha certeza e convicção da obra que ele tinha que fazer, de levantar os muros. Sabe qual é a terceira coisa que vai marcar um verdadeiro despertamento espiritual? Sabe qual é? Isso aqui é forte. E nós precisamos disso. Quero falar aqui. Nós precisamos mais do que nunca disso em nossos dias. Discernimento espiritual. Aleluia! Para reconhecer, para conhecer quando é Deus que está falando conosco e quando não é Deus que está falando conosco. Nós precisamos. Nós estamos vivendo uma época de muita heresia, de muita apostasia, de muito engano. Satanás está usando muitos falsos profetas, mas nós não somos guiados por engano, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos guiados pela palavra de Deus, nós não somos enganados. Quem ouve a voz do Espírito Santo? Nós somos esclarecidos pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. É muito importante, irmãos, nesses dias tão difíceis que nós vivemos, nós temos discernimento espiritual. O que João diz em 1 João capítulo 4: amados, não creais em todo o espírito. Olha só, mas provai. Forte o texto, se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas é os dias que nós vivemos. O que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4: nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o dia que nós vivemos. Nós estamos vivendo esses dias. Mas você que faz parte da igreja de Cristo, e o nome desse ministério é forte, verdade de Deus, você foi esclarecido. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4. O que diz 2 Coríntios 4:4? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles estão cegos. Mas eu e você, nossos olhos estão abertos e nós conhecemos a verdade. Não saia da presença de Deus e da verdade em que você está. Quem pode glorificar? Um verdadeiro despertamento espiritual é marcado por aqueles que possuem o discernimento espiritual e reconhecem a voz do Espírito. Como diz Apocalipse, quem tem ouvido sons do Espírito, diz às igrejas. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Quem está ouvindo? Eu nunca vou me esquecer, não sei se eu contei aqui, eu preciso contar. Deus está me mandando contar aqui. Eu era garoto, e esse pastor já está com o Senhor da eternidade. Era um pastor que morava naquela região de Piraberaba. Dobre sua atenção, que eu vou contar agora. Vocês sabem que algumas casas pastorais, elas são do lado da igreja. Vocês sabem disso, né? E ele ficou doente. Olha como é importante ter discernimento espiritual.
E ele ficou doente. Só que às vezes dá para. Você sabe que é uma casa pastoral, já não sabe disso, o pastor também sabe, é próximo da igreja. E dava para ouvir o culto. E de repente ele ouviu uma língua estranha, que era estranha mesmo. E ele, mesmo enfermo, ele se vestiu, pediu a porta lateral da igreja, pediu licença para o irmão, o obreiro que deixou responsável para dirigir o culto em si. Ele era de origem alemã. Eu ouvi alguém falando uma língua estranha. Queria que essa pessoa se identificasse. E era uma visitante, uma mulher que nunca tinha estado naquela igreja, uma igreja de uns 20, 30 membros, uma igreja pequena. E a mulher se manifestou assim: a senhora veio aqui, Deus me fez sentir de orar pela senhora. E quando escute, tome essa atenção, isso aqui é tremendo. Isso é discernimento espiritual. Discernir os espíritos está faltando hoje em dia nas igrejas. Amém? Amém. Quem está ouvindo? Quem está entendendo? Amém. E quando ela veio para frente, quando ele impôs a mão sobre ela, ela caiu e manifestou o demônio. Depois descobriram, sabe quem era essa mulher? Uma feiticeira. Todos ali seriam enganados, mas ele tinha o discernimento do espírito. É muito importante, irmãos, está faltando hoje nas igrejas, que Deus possa dar para nós, para não sermos enganados. O profeta Ai, quem era o nome do profeta Ai? Ele estava cego fisicamente. Bíblia, 1 Reis capítulo 13, 14, agora procurei. Aí o profeta, o rei Jeroboão disse para sua esposa: se disfarça, é Bíblia, e vai consultar o profeta que disse que eu seria rei, porque o filho dele estava doente. Ela foi disfarçada e ele estava cego. Quando ela ia entrar, ele cego disse: entra, mulher de Jeroboão, porque se disfarça, Deus já me revelou. Ele estava cego, mas não espiritualmente. Deus vai te dar visão espiritual. Deus vai te dar visão espiritual. Deus vai te dar visão. Isso é despertamento espiritual. Viva Bachurica, Mandarabatou, Vinagradarabaço. Eu sinto a presença de Deus aqui. Neemias capítulo 8, versículo 3. Já estou acabando, irmãos, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Estou resumindo a mensagem, há muita coisa, estou resumindo. Neemias capítulo 8, versículo 3. Aí ele constrói um muro em 52 dias. Que eles falaram que a raposa ia derrubar, mas eles conseguem 52 quantos dias? 52 dias. Aí diz o capítulo 8, com a ajuda de Esdras. Esdras lê a lei diante do povo. Olha só, Neemias 8 e 3. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva do meio-dia. 7 dias, quantos dias? 6 horas. Já pensou? Daí o povo no cativeiro tinha perdido o hebraico. Eles falavam aramaico no cativeiro. Aí, por exemplo, olha só, olha para o Tiago. O Tiago falava em hebraico e eu lia, o Tiago lia em hebraico e vocês eram o povo. O Tiago lia em hebraico e eu transmitia em aramaico, e vocês, fosse o povo, escutavam e choravam, ouvindo a palavra da lei. 7 dias, 6 horas, já pensou? Verdadeiro despertamento e avivamento vem pela palavra de Deus, que pode glorificar. Não há avivamento sem a pregação, sem a exposição da palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma
não fique bravo com o irmão Clóvis, por favor. Já, se você faz isso, por favor, não faça mais. Não faça mais. Que eu já vi em alguns cultos fazer. Não faça mais. Uma vez eu vim numa igreja aqui perto, no tempo que não tinha 99 nem Uber, era verão quente assim, peguei 4 ônibus. Hoje, graças a Deus, quando minha esposa não pode trazer, às vezes a gente vem, né? Mas naquela época eu peguei 4 ônibus, saí 5 da tarde, cheguei 7 horas na igreja. Aí o culto começou 7 horas, 9 horas, né? Aí, quando era 9 horas, o irmão olhou assim, olhou para mim, olhou para a igreja. Se o culto acabasse agora, não. O culto não pode acabar sem a palavra de Deus. Pode. É que nem aquela irmã. Me perdoe os pentecostais, eu sou pentecostal. É que nem aquela irmã chegou da festa do congresso, perdeu a sandália, perdeu o óculos. Aí o outro disse: como é que foi? Foi uma bênção. Perdi a sandália, perdi o óculos. O que o pregador pregou? Não sei o que ele pregou, mas não. Você tem que sair daqui sabendo: olha, ele pregou sobre linhas, sobre despertamento espiritual, sobre oração, sobre discernimento. Você tem que comer a palavra, você tem que guardar a palavra no coração. Pelo amor de Deus, guarde alguma coisa no coração. Está entendendo? Avivamento, irmãos, é palavra, é guardar no coração. Amém? Deixa eu terminar a mensagem. Deixa eu terminar. Quem está ouvindo, diga amém. Aí, para acabar aqui, irmão, que as horas já foram. Neemias 13, 6 e 7. Isso aqui, se você não puder dar glória a Deus, diga ai, 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 que serve. Neemias 13, 6 e 7. Olha. Mas durante tudo isso, aqui eu acabo. Quem está gostando, diga amém. Amém. Ainda bem que os irmãos falaram amém. Neemias 13, 6 e 7. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença. E vim em Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias. Guarde o nome desse camarada. Já falei, né? Fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que me lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Para terminar, para resumir, o Neemias era governador, que ele era? Aí ele tinha que prestar conta para o rei, irmã Sandra. Ele voltou para Susa. Aí o Tobias, sabe o que o Tobias fez? Pergunta para mim, Tobias. Ele casou. Sabe o que ele fez? Ele casou com a filha do sacerdote Eliasibe. E sabe onde ele foi morar? Essa praga do Tobias, sabe onde ele foi morar? Dentro do lugar mais sagrado, no lugar santíssimo, ali onde guardava as ofertas, os dízimos. O Tobias foi morar. Aí o povo, os sacerdotes começaram a perecer. Aí quando Neemias volta, ele vê o estado, o Tobias, o inimigo do povo de Deus, morando ali. Imaginou a situação? Mas o Neemias não deixou. O que ele fez? Ele pegou os móveis, a mobília, a cama, guarda-roupa do Tobias. Tobias não vai morar por esse lugar aqui, é do Senhor. Pega a tua mobília, sua coisa ruim. Esse lugar aqui é consagrado a Deus. Ô irmão Clóvis, que isso aqui tem a ver comigo, irmão? Oh, tem tudo a ver, irmãos. Traga para o espiritual. Deus quer fazer um despertamento espiritual na minha vida. Isso aqui, ó, 1
tenha, é algo de Deus aí, por favor, entenda que estou sob a direção de Deus. Talvez aqui dentro, em algum lugar, tenha algo que não agrade a Deus, mas nesta noite, se existe algum toquinhas, se existe alguma coisa que não agrade a Deus, vai ser lançado fora hoje. Vai haver uma purificação total. Toda a mampinha do inimigo vai ser lançado fora. Tem que haver um despertamento espiritual. Então tem que haver renúncia, tem que haver uma santificação, para que Deus possa ter um total agir em nossas vidas. Se coloque de pé adorando, glorificando aquele que vive e reina para sempre. Para haver um despertamento, tem que haver santificação, tem que haver renúncia em nossas vidas. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente faz assim, ó. A gente esconde. Irmãos, me entenda. O problema é que muita gente, a gente esconde aquele pecado doméstico, sabe? E vem culto, vai festa, vem festa. A esposa não sabe, o esposo não sabe, o pastor não sabe, mas Deus sabe. E o pior, pergunte o pior, mais forte, o diabo também sabe. Mas Deus vai te dar graça, irmão. Ei, eu não vim aqui apontar o dedo, irmão, porque antes de falar contigo, a mensagem falou comigo, irmão. Ninguém aqui é super-homem. Você está entendendo? Mas para haver despertamento espiritual, precisamos renunciar, santificar, purificação. O sangue de Cristo está aqui para nos lavar, para nos purificar, para tirar todo embaraço, todo impedimento em nossas vidas. Quem deseja isso? Isso é despertamento, irmãos. Isso é despertamento, é quebrantamento. Quem deseja isso? Eu queria orar por você. Você que deseja nesse um ano de festa, eu quero, Senhor, agradecer e me colocar mais na tua presença. Vem aqui à frente, quero orar por você. Você que quer se colocar mais na presença de Deus. É uma igreja de jovens, né? Foi um jovem ali da banda que disse que se alegrou quando os jovens, realmente, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo hedonista, né? É um mundo hedonista. Ver uma igreja de mais jovens realmente é uma vitória. É uma sociedade hedonista, onde as pessoas fazem aquilo que dá prazer. Mas vocês estão aqui na presença de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Deus vai te dar força. Nós precisamos nessa última hora de despertamento espiritual. Nós necessitamos. Sabia que Jesus pode te batizar com o Espírito